Capítulo 3, Seção 7. A Revolução da Cruz. Assim se apresenta, nas suas grandes linhas morais e sociais, o Império Romano dos 2 primeiros séculos da nossa era. Quando o considerarmos no fim do século IV, terá mudado por completo de fisionomia. Os alicerces da antiga ordem terão desabado, a sociedade terá encontrado outras bases, e essas bases serão cristãs. Novas pessoas terão empunhado as rédeas abandonadas pelos velhos, já esgotados, e essas pessoas serão cristãos. A concepção do mundo segundo as antigas tradições do paganismo greco-latino terá sido renegada em grande medida, e o que dela restar não poderá sobreviver senão transubstanciado e transfigurado pela concepção do mundo segundo o Evangelho. Mudança dos alicerces da ordem, substituição de uns dirigentes por outros, renovação da Weltanschauung, da visão do mundo, tais são as 3 características que definem uma revolução. Aqui está, aos olhos da história, o fenômeno capital dos 4 primeiros séculos da nossa era, aquilo a que podemos dar com toda a justiça o nome de Revolução da Cruz. É desnecessário dizer que esta expressão poderia prestar-se a equívocos se não lhe fixássemos os verdadeiros limites. O cristianismo não é em si uma força revolucionária, no sentido político-social que hoje se dá ao termo. Não é nem uma doutrina social, nem uma doutrina política. Não é tampouco uma moral segundo os termos da filosofia antiga, isto é, a sua moral não é um fim em si, mas uma consequência, na vida mortal, de princípios que transcendem essa mesma vida. O cristianismo não é nada mais e nada menos do que a revelação da verdade eterna e total, por meio dos ensinamentos do exemplo da morte e da ressurreição de Jesus, Deus feito homem. Mas, ao mesmo tempo, simplesmente porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, faz desabar ao seu contato tudo aquilo que no mundo da época é erro, fingimento e matéria morta. Tal é o significado decisivo da Revolução da Cruz. É uma experiência histórica constante que toda revolução, para se traduzir em fatos, tem necessidade simultaneamente de 3 elementos fundamentais: uma situação revolucionária, uma doutrina revolucionária e um corpo de revolucionários. Na Idade de Ouro do Império, não parecia que as aparências fossem propícias a uma revolução, mas uma situação revolucionária não é forçosamente uma situação em que a revolução esteja a ponto de rebentar ou de triunfar. Implica apenas que se passem a questionar, de forma mais ou menos explícita, os elementos sociais e morais segundo os quais se está acostumado a viver, que se ultrapassem os antigos valores e se alterem as relações de força que constituem a fisionomia particular de uma sociedade em determinado momento da história. Era precisamente o caso do Império, nos tempos gloriosos dos Césares, dos Flávios e dos Antoninos. Mas, quanto mais se avançar no tempo, mais firmemente se estabelecerá a conexão entre a situação revolucionária e o desejo profundo da revolução. O cristianismo vai também propor ao mundo antigo a doutrina revolucionária, porque, sobre todos os pontos essenciais em que a consciência humana se poderia interrogar e em que a sociedade devia sentir abrirem-se brechas dentro de si, o Evangelho lhe oferecia respostas e soluções válidas, o regresso às energias vitais e uma transformação profunda e inevitável do seu ser. Interditava ao romano civilizado, estava assegurado ao cristão pelo novo nascimento, isto é, pelo batismo. Onde as medidas legislativas dos imperadores serão mal sucedidas nos seus esforços por restabelecer as bases da moral sexual e familiar, mostrar-se-á eficaz o apelo evangélico à pureza, e a crise do casamento e da natalidade será rapidamente resolvida. A moral cristã do trabalho, situando sob as perspectivas novas de uma santificação pessoal, destruirá pela raiz a preguiça e a ociosidade de que morre a sociedade antiga. Ao mesmo tempo que as terríveis palavras de Cristo contra as injustiças da riqueza e contra os abusos de Mammon
serão suficientes para afastar os cristãos da paixão pelo ouro, que é o vírus do mundo pagão. Ao falso universalismo romano, tão limitado no que diz respeito ao número dos seus beneficiários, vai opor-se o verdadeiro universalismo evangélico, para o qual não há nem gregos, nem judeus, nem escravos, nem livres, nem ricos, nem pobres, mas somente irmãos em Jesus Cristo. Uma sociedade cristalizada nas suas hierarquias e privilégios de casta verá surgir uma outra sociedade absolutamente igualitária, em que o mais humilde dos fiéis poderá, pelas suas virtudes, erguer-se até os mais altos postos da hierarquia episcopal. Quando, enfim, pelo processo fatal de todas as sociedades em declínio, o império envelhecido esmagar cada vez mais a pessoa humana sob o peso de uma estatização opressiva, será o cristianismo que, fundado por inteiro sobre os direitos e deveres da consciência, aparecerá como campeão da liberdade e do homem. A doutrina cristã é, pois, uma doutrina revolucionária no sentido mais evidente do termo. Acrescentemos ainda que é uma doutrina completamente voltada para a ação. Com efeito, havia no mundo antigo outras doutrinas que ofereciam juízos tão lúcidos como os dos cristãos sobre a vida e sobre os homens. Está nesse caso, por exemplo, o estoicismo, que tanta vaga teve entre os melhores espíritos do Alto Império. Mas a lição desses sábios desemboca numa espécie de recusa da vida, de tácita desistência. O que Sêneco deseja é conservar-se em repouso entregue a si mesmo. E o que Epiteto aconselha é que não se tenha necessidade de ninguém e se fuja de qualquer companhia. Do alto do trono imperial, que de reclamação, Marco Aurélio pensa com nostalgia, naquele retiro mais pacífico e livre de cuidados que se encontra no fundo da alma. Como estamos longe da lição incessantemente repetida por Jesus, ao dizer que ninguém salvará a sua alma se não se der aos outros, que a caridade é o ato humano por excelência e que é preciso estar presente no mundo para se estar verdadeiramente presente em si mesmo. Portanto, o cristianismo não somente se manifesta como doutrina revolucionária, mas trazia em si uma incomparável reserva de energia para despertar os homens que pusessem em prática os seus princípios e valores. Eis agora o terceiro elemento fundamental. O cristianismo possuirá um exército revolucionário, isto é, homens resolvidos a fazer triunfar a sua causa e que não terão na vida outro fim a não ser exclusivamente esse. Sociedade autônoma e completa, quase um Estado dentro do Estado, com seu sistema de governo, a sua hierarquia, a sua organização e a sua disciplina. A Igreja entra na sociedade antiga segundo uma dialética extraordinariamente eficaz, que lhe permitirá não só utilizar para os seus fins as condições que o Império lhe oferece, como ainda instalar-se no ambiente romano sem jamais se desviar do seu caminho, nem deixar-se contaminar na sua alma. Situar-se-á nesse mundo em decomposição sem a ele pertencer de maneira alguma. Para atuar dentro da sociedade, o homem deve ter aceitado um certo desprendimento e uma certa ruptura. Assim o ensinara Cristo aos seus discípulos. Mas Jesus ainda lhes ensinou outra coisa, a moral do heroísmo, aquela que exige que o homem se imole antecipadamente pela causa e não conte com a sua vida para nada. O exército revolucionário dos primeiros cristãos será o da imensa multidão dos mártires, nos quais o espírito do sacrifício atingirá tais cumes que muitas vezes a humanidade não os poderá compreender, e que esperarão a morte pela espada do carrasco ou pelas feras que poderem afirmar a sua fé. E o sentido último do seu sacrifício, o sentido propriamente revolucionário, será esse que se condensa numa frase de Carlyle: o caráter de todo herói, em qualquer tempo ou lugar, em qualquer situação, é voltar-se para a realidade, apoiar-se nas coisas e não nas aparências das coisas. Nos primeiros séculos da nossa era, a realidade já não é o mundo antigo, de aspecto faustoso, mas com as raízes apodrecidas. É o mundo novo que quer nascer e do qual os cristãos serão os arautos. Tais são os elementos que, no plano histórico e sociológico, definem a Revolução da Cruz.
Mas é aqui que passa a ser necessário estabelecer limites na comparação com outras evoluções através dos séculos, e sublinhando uma diferença essencial, fazer ver até que ponto o exame das causas é incapaz de explicar totalmente o triunfo da Igreja, que procede de um mistério incontestável. Para triunfar, todas as evoluções que a história estuda lançaram mão da violência e da astúcia, e mesmo quando seus militantes testemunhavam pessoalmente raras virtudes de fraternidade e abnegação, as forças que eles punham em jogo revelavam os mais sombrios impulsos da consciência, o ressentimento e a inveja. Não se chega a parte alguma sem a grande alavanca do ódio, dizia Proudhon. A Revolução da Cruz é a única que, tanto nas suas intenções como nos seus métodos, apela sempre para aquilo que há de mais contrário às tendências do homem, e que nunca utiliza para os seus fins as cumplicidades secretas do instinto e do coração. Amar os inimigos, perdoar as ofensas, humilhar-se, renunciar a si próprio. Que outro exemplo se conhece de um mundo que se tenha renovado em nome de tais princípios? Em que outro caso se sabe de uma vitória política alcançada apenas com as armas da verdade e da justiça? O mistério é tão profundo, não é, aliás, o mesmo, como o do Messias que vence o mundo ao dispor-se a morrer numa cruz. Não será, pois, pelos meios ordinários das revoluções políticas e sociais que o cristianismo irá entrar no mundo. As mudanças na ordem estabelecida, a renovação das elites e a reviravolta das doutrinas serão meras consequências. É como revolução religiosa que o cristianismo, em última análise, se apresentará e triunfará.